90 segundos tu não faz nem um miojo, mas eu te ensino as matérias que tu tem até nojo. Então senta aí e começa a quebrar a TP pra ter energia pra tua mente processar e entender que a probabilidade de você ir bem no Enem tá ligada direto aos meus raps também. Então começa com humanas, só sei que nada sei, mas sei que saí da vida e pra história eu entrei. Se o clima esquenta e tua caneta falhou, fica tranquilo, a esfera dela dilatou com calor. Eu sou flúor com oxigênio, dá pra completar, evoluir melhor que o Darwin poderia imaginar. Se tinha uma pedra no caminho, pode crer que eu já chutei absoluto no rap. Eu nasci pra ser rei, criei uma sociedade aos modelos de Durkheim. O mecanismo dela própria é que diz pra onde vai minha inspiração. Thomas Edison dizia, é 1% e o restante o trabalho que faz. Então senta o rabo aí que eu vou te ensinar. Sometimes rap is the best way to learn, rapá. Eu não compreendo, pero não puedo hacer. É só estudar e ouvir as dicas que eu dou pra você. Confere suas respostas e faz tudo com calma. Manda bem na redação, faz do fundo da alma. Esse é o tópico frasal, ainda tem argumentação. E a resposta pra você eu deixei na conclusão. Se tá nervoso, se acalma pra mandar bem. E se liga nos vídeos que eu te preparo pro Enem. Estamos ao vivo, estamos online, Camila. Oi, fala galera da turma extensiva. Boa noite a todos, boa noite a todas. Ó, a Luana mandando aí, ó, bora Camila, bora, chegamos, gente, chegamos. Não tô no meu melhor momento, tô bem baqueada aí de uma bronquite desses últimos dias, mas estamos aqui, que hoje a gente tem uma aula bem pesadinha, que é uma aula de ácidos nucleicos. O último, né, a última substância orgânica que a gente estuda para fechar esse bloco de bioquímica, né? O primeiro bloco aqui em Biologia 1 é esse bloco de bioquímica. A gente começa lá com água e sais, passa por carbo, por gordura, por vitaminas, né, por proteínas, e a gente chega finalmente em ácidos nucleicos. Eu considero, gente, a aula de hoje, assim, a mais complicada de todas, tá? Vou jogar bem aberto com vocês, assim, a coisa vai meio que escalonando. Semana passada, a gente já teve ali aquela aulinha de proteína, que já foi pesadinha, né? Proteína não é uma substância fácil. Hoje é, tipo, mais um degrau, assim. É um pouquinho mais complicado, mas pensem pelo lado bom. Hoje a gente encerra o bloco de bioquímica. Então é aquele gás final, tá? Pra gente chegar pro próximo bloco, pra gente estar preparado pro próximo bloco. Bem, Camila, o que é ácido nucleico? Né? Porque assim, pra mim é muito óbvio quando eu estudo proteína, quando eu estudo gordura, quando eu estudo carboidrato, água, sal, tudo isso eu sei, né? Mas o que é um ácido nucleico, gente? Ácidos nucleicos são macromoléculas, tá? Acho que os dois ácidos nucleicos mais famosos da biologia são o RNA e o DNA. É o nosso material genético, tá, gente? A gente vai ter outras aulas sobre DNA e sobre RNA, pra gente falar sobre os nossos genes, sobre o nosso material genético, sobre transcrição, sobre tradução. Hoje, a ideia é a gente dar o primeiro passo. É a gente entender do que eles são feitos. Do que é feito um RNA? Do que é feito um DNA? Do que é feito um ácido nucleico? Os ácidos nucleicos, eles são formados por partes menores, chamadas de nucleotídeos. E essa é a primeira parte da nossa aula. Por exemplo, só para você se situar. Antes de aprender proteína, semana passada, antes da gente falar de estrutura de proteína, antes da gente falar de estrutura primária, secundária, terciária, a primeira coisa que a gente fez foi estudar a menor parte de uma proteína. A primeira coisa que a gente fez foi estudar a estrutura de um aminoácido, lembra? Antes da gente falar de carboidrato, glicogênio, celulose, quitina, primeiro a gente falou da menor parte, que era a glicose. Então, antes de você entender a estrutura de um ácido nucleico, antes de você entender a estrutura de um DNA, de um RNA, a primeira coisa que você precisa saber
é qual é a estrutura de um nucleotídeo. E daí a gente começa a nossa aula. Os nucleotídeos, eles são feitos de 3 partes menores. Uma pentose, um fosfato e uma base nitrogenada. Vem comigo que a gente vai montar esse resuminho aqui no nosso quadro. Então, o ácido nucleico é uma estrutura maior, tipo um DNA ou um RNA. Essas moléculas são feitas de partes menores, que a gente chama de nucleotídeos. Então, a gente vai começar aqui, ó. Do que é feito... Vou até botar mais pra cima, que a gente vai precisar de espaço nesse quadro hoje, tá? Do que é feito um nucleotídeo? Um nucleotídeo, essa partezinha menor de um ácido nucleico, também é feito de 3 coisas. Então, dentro de um nucleotídeo, a gente encontra uma pentose, um fosfato e uma base nitrogenada. Vamos começar, gente? Vou botar aqui de vermelho mesmo, pela pentose. E aí, é como se você estivesse escolhendo, gente, sabe quando você vai no Subway e você tem várias opções? Tipo assim, você chega lá no Subway para comer um sanduíche, aí tem lá o pão. Aí você tem que escolher entre 2 tipos de pão. Sei lá, se você quer o pão branco ou integral. Essa é a ideia. Agora, quando a gente está montando um ácido nucleico, é como se a gente estivesse montando um Subway. Só a gente começa com o nucleotídeo. Aí começa com a pentose do nucleotídeo. Essa pentose, ela pode ser de 2 tipos. Você pode usar um tipo ou outro. Essa pentose, ela pode ser uma ribose ou uma desoxirribose. A ribose e a desoxirribose, essas 2 pentoses, para quem não lembra, são açúcares, tá, gente? A ribose e a desoxirribose são carboidratos de 5 carbonos. Por isso eles são chamados de pentoses. Deixa eu só mostrar para vocês a estrutura simplificada dessas moléculas. Olha como é que seria a estrutura de uma ribose, ó. Seria mais ou menos isso aqui. Aqui está o carbono 1, aqui está o carbono 2, aqui está o carbono 3, aqui está o carbono 4 e aqui no radical está o carbono 5. Mesma coisa na desoxirribose, ó. Vou repetir. Aqui está o carbono 1, aqui está o 2, aqui está o 3, aqui está o 4 e aqui está o 5. Então, são açúcares de 5 carbonos. Por isso, são chamados de pentoses. A ribose, ela tem 2 hidroxilas, 2 OHs. Um aqui no carbono 2 e um aqui no carbono 3. A desoxirribose, ela é desoxigenada. Ou seja, ela é uma ribose com oxigênio a menos. A gente vai tirar esse oxigênio do carbono 2. Vai ficar só com a hidroxila do carbono 3. Essa é a estrutura de uma ribose. Essa é a estrutura de uma desoxirribose. Camila, eu preciso decorar isso, eu preciso saber desenhar isso? Não. Eu só quero que você olhe essa imagem e você identifique. Ah, olha aqui, ó. 5 carbonos. Isso aqui é uma pentose. Isso aqui é o açúcar do nucleotídeo, tá? Ribose, desoxirribose. Eu posso escolher um ou outro. A segunda parte de um nucleotídeo vai ser a base nitrogenada. A base nitrogenada, ela vai poder ser de 2 tipos. Existem 2 tipos de bases nitrogenadas. As purinas, ou bases púricas, e as pirimidinas,
ou bases pirimídicas, tá? Quem são as purinas? As purinas são adenina, que a partir de agora a gente vai chamar de A, e guanina, que a partir de agora a gente vai chamar de G. E as pirimidinas são a timina, que a partir de agora a gente vai chamar de T, a citosina, que a partir de agora a gente vai chamar de C, e a uracila, que a partir de agora a gente vai chamar de U. Então, na hora da gente escolher uma base nitrogenada, a gente vai poder escolher uma dessas letrinhas. A, G, T, C ou U. Vão ter regras, obviamente, para essa escolha, tá? E, por fim, para fechar aqui, vou botar no último asterisco. A última parte de um nucleotídeo vai ser o fosfato. Fosfato não tem erro. Fosfato é sempre o fosfato, é o PO4 menos. Show de bola? Vamos juntar tudo? Vamos juntar tudo? Ok. Vão existir dois tipos diferentes de nucleotídeos. Vão existir os ribonucleotídeos. Olha os nomes, não se assusta, eles vão ter sentido. E vão existir os desoxirribonucleotídeos. O nome é grande, mas ele já te diz tudo, tá? Um ribonucleotídeo é aquele, tá, que você vai usar para formar o RNA. Quando você for formar um ribonucleotídeo, a pentose que você escolher vai ser uma ribose. Então, a base desse meu nucleotídeo, a pentose que eu vou escolher vai ser uma ribose. Ó, vou colocar a ribose aqui. Vou repetir. Carbono 1, 2, 3, 4, 5. Vou colocar aqui 2 hidroxilas. Show? Perfeito. No carbono 5, eu vou ligar um fosfato. Então, aqui no carbonozinho 5, eu ligo o fosfato. E aqui no carbono 1, eu vou ligar a base nitrogenada. Se eu estou montando um ribonucleotídeo, se eu estou montando um nucleotídeo de RNA, as bases que eu posso escolher são... Então, aqui no carbono 1, eu posso colocar A, eu posso colocar G, eu posso colocar C, ou eu posso colocar U. A única base que eu não posso colocar é o T, timina. O RNA não tem T. Então, aqui no lugarzinho da base, eu posso escolher A, G, C ou U. Só não posso encaixar um T. Esse é um ribonucleotídeo. É isso aqui que a gente vai usar para formar o RNA. Então, é isso aqui que vai formar o RNA. E como é que eu vou montar um desoxirribonucleotídeo? É a mesma ideia. Só que agora a pentose vai ser uma desoxirribose, ó. Vou colocar a desoxirribose aqui. Os mesmos 5 carbonos. Só que agora eu só coloco hidroxila no 3. Escolhi a desoxirribose. No carbono 5 eu vou ligar o fosfato. E no carbono 1 eu vou encaixar a base. No caso do desoxirribonucleotídeo, no caso dos nucleotídeos do DNA, aqui no lugar da base eu posso encaixar A, eu posso encaixar G, eu posso encaixar C,
ou eu posso encaixar o T. Nos nucleotídeos de DNA, eu só não posso encaixar o U. Então, aqui no lugar da minha base, eu vou poder encaixar A, G, C ou T. São esses nucleotídeos que vão formar a estrutura do DNA. São essas pequenas partezinhas que a gente vai ligar para formar essas macromoléculas. Pegaram a diferença de um nucleotídeo de RNA para um de DNA? Vou mudar poucas coisas. Vai mudar a pentose. No de RNA, eu vou escolher a ribose. No de DNA, eu vou escolher a desoxirribose. O fosfato é o mesmo. E muda aqui a base. Tem que ter cuidado, porque no RNA eu posso ter A, G, C ou U, enquanto no DNA eu posso ter A, G, C ou T. Pegou uma sequência de base, gente, e tem um U. Pegou um ácido nucleico e apareceu ali no meio uma uracila, você já sabe que é um RNA. Não precisa nem pensar. Se tiver um U ali no meio, é RNA com certeza. DNA não tem U. Da mesma forma que você pegou um ácido nucleico e ali apareceu um T, apareceu uma timina, não precisa nem pensar. Já sabe que é um DNA, porque RNA não tem T. Show de bola? Tranquilo? Tá? Tira um printzinho disso aqui. Vou te mostrar que também tá tudo no slide, porque o nosso próximo passo é juntar. Agora que você já entendeu a estrutura de um nucleotídeo, que você viu aqui a pentose, o fosfato e a base, a gente vai juntar vários nucleotídeos para formar o RNA ou o DNA. Show de bola? Tira um printzinho. Tira um printzinho. Tá? Vamos lá. Ó, Marco. Marco perguntou, desoxi tem algum significado? Tem. É desoxigenada. Repara que a desoxirribose, ela tem um oxigênio a menos. É só essa a diferença. Ó. Aqui tem um O e aqui não tem. É a única diferença que a gente vai encontrar. Show? Dá uma olhadinha que tá tudo aqui no slide. É difícil, gente. Não falei em momento nenhum que essa aula ia ser fácil. Mas é você ir pegando as ideias, não é você decorar agora. É você entender. Então, antes de formar um ácido nucleico, antes de formar um DNA, um RNA, a gente vai focar primeiro em entender a menor parte, que é o nucleotídeo. Tá bom? O que forma um nucleotídeo? A pentose, o fosfato e a base. Para formar um nucleotídeo, eu vou ter que escolher um fosfato, que é sempre fosfato. Vou ter que escolher uma pentose e vou ter que escolher uma base nitrogenada. Show? É como se eu estivesse indo lá montar um sanduíche. Eu vou escolher lá o pão, a carne e o queijo. Essa é a ideia. Vou juntar esses três para formar um nucleotídeo. Show? Em relação à pentose, a pentose ela pode ser uma ribose ou uma desoxirribose. Eu vou escolher a ribose se for um nucleotídeo de RNA. Eu vou escolher a desoxirribose se for um nucleotídeo de DNA. Fosfato é sempre o mesmo. E as bases? A base tem que ter cuidado. Se for um RNA, eu vou ter que ter cuidado, porque eu vou escolher A, C, G ou U. RNA não tem T. Agora, se for um nucleotídeo de DNA, aí eu posso escolher A, C, G ou T. DNA não tem U. DNA tem T. Vamos juntar? Vambora? Vem pra cá. Vamos começar com o RNA. O RNA é o mais fácil. O DNA é um pouquinho mais dificinho. Tiraram print, né?
Vamos lá. Não é tão complicado assim, gente. Depois que você pegou a ideia, eu vou te dizer exatamente o que vai cair. De início, você vai ter que pegar a ideia geral e depois você vai entender de fato o que cai. Então, a gente vai começar com o RNA nesse cantinho do quadro. Se eu estou montando um RNA, eu vou escolher ribonucleotídeos. Vamos treinar? Vou repetir muitas vezes até você pegar. Então, eu quero montar um nucleotídeo de RNA. Eu vou escolher primeiro uma pentose. Qual a pentose que eu vou escolher? Vou escolher uma ribose. Então, vem, ó. Escolhe aqui a ribose comigo. Coloca 5 carbonos, porque é uma pentose, e 2 hidroxilas. Show? No carbono 5, eu vou ligar o fosfato. No carbono 1, eu vou ligar a base. Qual base que eu posso colocar aqui? Eu posso colocar A, C, G ou U. Vou escolher aleatoriamente. Aleatório. Vou colocar aqui um G. Montem um primeiro nucleotídeo de RNA. Vamos colocar outro? Tá? Vem aqui. De novo. Se eu estou montando um nucleotídeo de RNA, primeiro eu começo com a pentose. Qual pentose que eu vou escolher? A ribose. 5 carbonos. Coloco lá as 2 hidroxilas. No carbono 5 eu coloco o fosfato. No carbono 1 eu coloco a base. Qual base que eu posso escolher? A, G, C ou U? Vou escolher aleatoriamente. Agora eu vou colocar um U. Só para vocês lembrarem que U tem no RNA. Vamos fazer mais um. Vamos fazer mais um. Vamos lá, o último, que é o que vai caber no quadro. Começo com a pentose, que é a ribose. Olha aqui os 5 carbonos. Coloco hidroxila no 2 e no 3. No carbono 5 eu ligo o fosfato. Vou botar aqui o menuzinho. No carbono 1 eu ligo a base. Qual base que eu posso colocar? A, G, C ou U? Vou escolher aleatório agora. Vou colocar um A. Show de bola? Como é que um nucleotídeo se liga no outro? O nucleotídeo, ele se liga no que está embaixo dele, por aqui, ó. A hidroxila de 1, pega esse hidroxila aqui do carbono 3, vai se ligar com o fosfato do de baixo. Ó, a hidroxila do de 1 aqui, com o fosfato do que está embaixo. Essa ligação aqui do nucleotídeo com o que está embaixo dele, essa ligação aqui é o que a gente chama de ligação fosfo, por causa do fosfato, de éster. É uma ligação extremamente forte. Não é fácil separar um nucleotídeo do que está embaixo dele. Vocês estão reparando que a única coisa que muda de um nucleotídeo para outro é a base? Que a única coisa que muda do nucleotídeo para o que está embaixo dele é a letrinha? É a base nitrogenada? E por isso, gente, essa é a única coisa que a gente vai mostrar. Na hora de representar um RNA, a gente vai fazer assim, ó. Vai desenhar uma fita, a gente chama isso aqui de fita, representando os nucleotídeos. Então aqui é como se tivesse um nucleotídeo ligado no outro por ligação fosfodiéster. E a única coisa que a gente vai mostrar deles é a base nitrogenada. Isso aqui seria uma fitinha de
RNA. Eu quero que vocês saibam que aqui tem um nucleotídeo. Aqui tem uma pentose, aqui tem um fosfato. Esse nucleotídeo está preso no de baixo por essa ligação fosfodiéster. Mas a única coisa que me importa, a única coisa que eu vou te mostrar dele é a base, é a letrinha. Essa é a estrutura de um RNA. Não pode, Marco, nunca vai ter uracila no DNA. Apareceu um U, eu já sei que é um RNA. Não preciso nem pensar sobre isso. Show de bola, gente? Tranquilo? Olha aqui, ó, no slide. Não tira print ainda, não. Olha aqui a estrutura que eu botei bonitinho pra vocês. Tá? Tá igualzinho lá no quadro. Olha aqui a ribose. Olha aqui a pentose. Olha aqui o fosfato. Mas a única coisa que eu represento é a base. É a letrinha. Aqui a gente escolheu C, G, A, I, U. Isso aqui seria um RNA. O RNA ele é muito mais simples, porque ele só tem uma fita. Ele é fita simples, ele só tem uma sequência de nucleotídeos. Lembra que esse nucleotídeo está preso no outro? Esse nucleotídeo está preso no que está embaixo por essa ligação fosfodiéster. Então, esse C está preso no G, nesse nucleotídeo aqui embaixo, por ligação fosfodiéster. Esse nucleotídeo está preso no de baixo por ligação fosfodiéster. Esse nucleotídeo está preso no de baixo por ligação fosfodiéster. Extremamente forte. Eu não tô te mostrando mais aqui a pentose, eu não tô te mostrando mais aqui o fosfato. Tá aqui, tá escondido. A única coisa que a gente mostra é a base, é a letrinha. Justamente porque é o que vai mudar de um nucleotídeo pro outro. Show de bola a estrutura do RNA, gente? Tranquilo? Vamos agora para a estrutura do DNA. O DNA, gente, ele é um pouquinho mais difícil, tá? Porque o DNA, ele vai ser formado por duas fitas de nucleotídeos, tá? Enquanto o RNA, vou anotar aqui para vocês não esquecerem, é fita simples. Enquanto o RNA tem apenas uma sequência de nucleotídeos, o DNA, que é o nosso principal material genético, é onde estão os nossos genes, lá dentro do nosso núcleo, o RNA, ele vai ser de fita dupla. Vamos montar isso juntos? Vamos lá? Primeiro vamos praticar. Depois a gente faz dessa forma simplificada, tá bom? Quero montar um nucleotídeo de DNA. Primeira coisa que eu vou escolher é a pentose. Só que agora a pentose vai ser uma desoxirribose. Então deixa eu botar aqui bonitinho, ó. Os 5 carbonos. Bonitinho aqui. Só que eu só coloco uma hidroxila. Desoxirribose. Show? No carbono 5 eu ligo o fosfato. E no carbono 1 eu ligo a base. Posso escolher A, C, G ou T. Vou escolher aleatoriamente. Vou colocar um C. Fiz o meu primeiro nucleotídeo. Vamos colocar o outro embaixo? Vem. Coloco a pentose, que vai ser a desoxirribose. No carbono 5 eu ligo o fosfato. E no carbono 1 eu ligo a base. Posso colocar A, C, G ou T. Vou colocar um T, só para você lembrar que no DNA tem T, não tem U. Vamos mais um? Coloco a pentose, 5 carbonos, que aqui vai ser uma desoxirribose. No carbono 5 eu ligo um fosfato, no carbono 1 eu ligo a base.
Posso colocar A, C, G ou T. Vou colocar aqui um A. Aleatoriamente. Tá? Como é que um nucleotídeo se liga no outro que está embaixo dele? Como é que o nucleotídeo se liga no outro da mesma fita? Pela ligação fosfodiéster. É a mesma ideia. Ó, a hidroxila do de cima com o fosfato do de baixo. A hidroxila do de cima com o fosfato do de baixo. É a mesma ligação fosfodiéster. A mesma ligaçãozinha fosfodiéster. Eu vou representar tudo isso? Não. Eu vou representar só as bases. Então, vamos colocar aqui a primeira fitinha. Esse primeiro nucleotídeo tem um C. Esse segundo nucleotídeo tem um T. Esse terceiro nucleotídeo tem um A. Essa é a primeira fita. Lembra que esse nucleotídeo está ligado no de baixo pela ligação fosfodiéster. Esse nucleotídeo está ligado no de baixo pela ligação fosfodiéster. Só que o DNA tem duas fitas. Fita dupla. Então aqui eu vou ter que colocar outra fita de nucleotídeos. Vamos lá. Olha pra cá. Deixa eu empurrar só um pouquinho pra cá, gente. Pra me dar um pouquinho mais de espaço pra desenhar. Vamos lá. Olha pra cá, ó. Vou colocar de novo a pentosezinha. Desoxirribose, é a mesma coisa. Lá os carboninhos, 1, 2, 3, 4, 5. Coloco lá uma hidroxila só. Tá bom? No carbono 5, vou ligar lá bem bonitinho fosfato. No carbono 1 eu vou ligar base. Segura um pouquinho. Mesma coisa aqui embaixo. Vou colocar outra pentose. Outra desoxirribose. Bonitinha. No carbono 5 eu ligo fosfato. No carbono 1 eu ligo a base. Mesma coisa aqui. Vou colocar um último nucleotídeo, uma outra pentosezinha. No carbono 5, eu vou ligar o fosfato. No carbono 1, eu ligo a base. Show! Como é que o nucleotídeo se liga no outro que está embaixo dele? O nucleotídeo se liga no outro pela ligação fosfodiéster. Então, esse se liga no de baixo pela ligação fosfodiéster. Esse se liga no de baixo pela ligação fosfodiéster. Agora, como é que uma fita vai interagir com a outra? Uma fita vai se ligar na outra pelas bases nitrogenadas. E aí tem uma regra. Atenção. O A sempre vai se ligar na outra fita no T por duas pontes de hidrogênio. Já o C sempre vai se ligar na outra fita em um G por 3 pontes de hidrogênio. Tem um macete para gravar isso. Água tônica. Água tônica, para você lembrar que o A sempre liga no T da outra fita. E o cerveja gelada trincando. Cerveja gelada trincando, para você lembrar que o C sempre se liga no G por 3 pontes de hidrogênio. Repara que a ligação entre o C e o G, gente, é muito mais forte que a ligação entre o A e o T. Então, olha para cá. Se aqui nessa fita a base é C, na fita que está na frente, qual vai ter que ser a base para eles poderem se ligar? Vai ter que ser o G. E esse C vai formar com G 3 pontes de hidrogênio. Se nesse nucleotídeo a base é T, qual que tem que ser a base no nucleotídeo da frente?
o A. Olha o água tônica. O T vai se ligar com esse A por 2 pontes de hidrogênio. Se aqui é A, no nucleotídeo que está na frente, a base vai ter que ser T. E eles vão se ligar por 2 pontes de hidrogênio. Então, aqui a outra fita, as bases vão ser G, A, T. E entre elas a gente vai ter lá as pontezinhas de hidrogênio. Toma cuidado, tá, gente? O nucleotídeo se liga no que tá embaixo, o nucleotídeo se liga no outro da fita por ligação fosfodiéster. Mas ele se liga no da frente, no da outra fita, pelas pontes de hidrogênio entre as bases deles. Show? A gente diz que o DNA é como se fosse uma escada. A ligação fosfodiéster é tipo o corrimão. Imagina uma escada. O corrimão, tem o corrimão do lado esquerdo, o corrimão do lado direito. O corrimão é a ligação fosfodiéster. O degrau é a ponte de hidrogênio entre as bases. Consegue visualizar? Ligação fosfodiéster, ponte de hidrogênio entre as bases. E para fechar, gente, o DNA ele não fica assim bonitinho, não. Uma fita da frente da outra, não. Ele vai formar a chamada dupla hélice. Essas fitas, elas vão se enrolar assim, ó. A gente vai falar mais sobre isso lá na frente, na aula de núcleo. Show de bola? Tira o seu printzinho aí. Tira o printzinho aí. Tirou. Pessoal aprendeu aí, ó, como Agnaldo Timóteo. Tem o pessoal que usa o macete, né? Tá até aqui, ó. Agnaldo Timóteo e Gal Costa também. Pode ser, tá, gente? Pra galera mais das antigas, aprendeu como Agnaldo Timóteo e Gal Costa. Sem problemas. Eu aprendi, sou nova, como água tônica e cerveja gelada trincando. Eu gosto do cerveja gelada trincando porque você só lembra, né? Você acaba lembrando do C com G, cerveja gelada, e como é trincando, você lembra que são 3 bases, enquanto a água tônica só tem 2. Show? Tranquilo? Então, ó, o DNA, gente, ele já vai ser fita dupla. O nucleotídeo liga no outro da mesma fita, ó. O de cima liga no de baixo por ligação fosfodiéster. E ele liga no da frente pela base nitrogenada. O A sempre liga no T, o C sempre liga no G. Show de bola, gente? Tranquilo? Deu pra pegar a ideia? E aqui eu coloquei um comparativo para vocês lembrarem depois também. O RNA, ele é fita simples. O RNA, ele só tem uma fita, uma sequência de nucleotídeos. Apareceu U, apareceu uracila, é RNA. Não tem erro, tá? O DNA tem 2 fitas de nucleotídeos. Apareceu um T, é DNA, tá? Uma fita liga na outra justamente pelas pontes de hidrogênios entre as bases. Tranquilo, gente? Sei que é difícil, que essa não é uma aula fácil, mas aos pouquinhos a gente vai pegando a ideia. Vamos fazer pelo menos umas 2 questõezinhas, que vocês vão ver que o que cai é muito mais fácil do que a matéria. A matéria é muito mais difícil do que de fato ela é cobrada, tá? Ó, o diagrama a seguir representa o nucleotídeo de DNA com as subunidades X, Y e Z. Então, isso aqui é um nucleotídeo de DNA. Ele quer saber o que é o quê? X é uma ribose? Vamos lá, gente. Para começar, o Y é a parada com 5 carbonos. Vocês estão percebendo? 1, 2, 3, 4, 5. O Y é a pentose, com 5 carbonos. Se é de DNA,
A pentose tem que ser uma desoxirribose. Já começo por aí. Já descarto. X não pode ser. O Y é a pentose, olha aqui os 5 carbonos. E se é um DNA, tinha que ser uma desoxirribose, não pode ser uma ribose. Tá? Y é o fosfato. Acabei de te mostrar que o Y é o que tem 5 carbonos. Então, o Y é a pentose, não é o fosfato. Ok? X é uma uracila. Se é DNA, não pode ter U. Agora, Z pode ser uma timina? Pode. Z tá me mostrando a base. Aqui no carbono 1. A base pode ser um T, porque é um DNA. Tá vendo como é de boa? Tá bom? Mais uma aqui. Mais uma aqui. Uma fita de DNA apresenta a seguinte sequência. Vem aqui no quadro rapidinho. Vem aqui no quadro rapidinho. Vamos botar a sequência aqui, ó. Joga pra mim aí no slide, Renan. Vai jogando, ó. TCA, vamos botar aqui, Renan. TCA. Que mais? AGT. GT. Perfeito. Essa é uma fita de DNA. Ele nem precisava me falar que era de DNA, porque se tem T, eu já sei que é DNA. O que ele quer saber, Renan? Ele quer saber qual a sequência encontrada na fita complementar. Ele quer saber isso aqui, ó. Ele me deu uma fita. Qual a sequência da outra fita? Qual a sequência da fita complementar? Vem comigo. Esse aqui tem T? O que tem que ter aqui? A. E tem que unir por 2 ligações de hidrogênio. Se aqui tem C, aqui tem que ter G. Com 3 ligações de hidrogênio. Se aqui tem A, aqui tem que ter T. 2 pontes de hidrogênio. Se aqui tem A, aqui tem que ter T. Com 2 pontes de hidrogênio. Se aqui tem G, aqui tem que ter C. Por 3 pontes de hidrogênio. Se aqui tem T, aqui tem que ter A. Com 2 pontes. A sequência da fita complementar é AGT, TCA. AGT, TCA, letra A. De boa? Nicolau está falando, entendi. Tá vendo, gente? A questão acaba que é bem mais simples do que a matéria de fato. Show de bola? E ó, como eu sei que vocês precisam praticar, coloquei mais questãozinha aí pra vocês treinarem, tá? Questõezinhas bem legaisinhas pra vocês fazerem. Show de bola, tá? E, se precisar, estamos aí, gente. Foi a última aula do bloco de bioquímica. Fechamos com chave de ouro, com um conteúdo extremamente difícil. Eu acho que essa é uma das aulas mais difíceis do ano. Mas eu espero que vocês tenham conseguido pegar um pouquinho. Show? Até daqui a pouco na aula de Bio 2. Beijo e tchau. Assista nossas aulas a hora que você quiser. Vem com o Pro, o cursinho online que mais aprova no Enem. Assine em proenem.com.br.